Reportagem da Folha de São Paulo destaca que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinou um despacho implementando o parecer da Advocacia Geral da União, que reconhece como áreas consolidadas as áreas de preservação permanentes desmatadas e ocupadas até julho de 2008. Assim, fica permitida a produção nesses locais. Vamos ao vivo, então, falar com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre esse assunto e participa com a gente também dessa entrevista a advogada e apresentadora do Terra Viva, Samanta Pineda. Bom dia, ministro, e bom dia, Samanta, por estarem aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Bom dia, Renata, bom dia, Samanta, bom dia a todos. Bom ministro. Dia, bom dia, Ricardo. Bom dia. Minha primeira pergunta para você, ministra, é em relação a esse acato, do parecer da Advocacia Geral da União, que, na verdade, agora estabelece o que foi feito lá atrás sobre o Código Florestal no bioma agora também da Mata Atlântica. Explica para a gente, pode ser considerado anistia ou não? Não, aqui não se trata de anistia, mas de restabelecer. Veja bem, não é estabelecer, é reestabelecer o império da lei, ou seja, a aplicação da lei, que é o Código Florestal. O Código Florestal é de 2012, portanto, posterior à Lei da Mata Atlântica. Já havia orientação do Ministério do Meio Ambiente lá atrás, da época da ministra Isabela Teixeira, para que se aplicasse o Código Florestal, inclusive aparecer na época em que ela era ministra. Depois, mais para frente, em 2017, foi alterado o posicionamento interno aqui do Ministério e não mais se acolheu a posição da Advocacia Geral da União. Por que é importante essa mudança aqui agora? Porque nós estamos restabelecendo a segurança jurídica, a previsibilidade. Quando o Código Florestal foi editado, lá em 2012, houve uma discussão muito grande entre produção, entre ambientalismo, enfim. E hoje, passados 8 anos do Código, nós já sabemos que é uma matéria que está pacificada, está consolidada. Ora, se é uma matéria pacificada, consolidada, defendida, inclusive, pelos próprios ambientalistas, com bastante afinco, os princípios do Código Florestal, não pode haver uma exceção à aplicação à regra do Código Florestal, sobretudo porque ele é uma lei superveniente, ele veio depois da Lei da Mata Atlântica. E já foi dado o entendimento, inclusive aqui no Ministério do Meio Ambiente, no passado, de que deveria ser aplicado o Código Florestal no bioma Mata Atlântica. Então, essa é uma questão muito importante de segurança jurídica e previsibilidade. Certo. Samanta, o que a gente poderia discorrer e implementar também sobre a fala do ministro do Meio Ambiente? Samanta. Bem, tecnicamente, é o que nos cabe analisar, Do ponto de vista jurídico, nós não tivemos no texto da lei uma exceção à aplicação do código a nenhum bioma. Existe um dispositivo legal quando fala que os crimes acontecidos antes do Código Florestal vão ser suspensos por conta dos desmatamentos até 2008, e tem um artigo que excetua alguns artigos da Mata Atlântica, da Lei da Mata Atlântica. Então, a meu ver, ministro, e eu gostaria da sua confirmação, quando o Código quis fazer exceção em algum momento a aplicação dele em um bioma, ele o fez. Então, esse é um primeiro ponto. Se tecnicamente a gente consegue fazer, o ministro também é advogado, a gente consegue fazer essa análise do ponto de vista da vontade do legislador. E um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que durante essas discussões, houve a discussão da aplicação ou não no bioma Mata Atlântica por ter uma lei especial. E restou totalmente pacificada essa questão de aplicação do código na Mata Atlântica também, tanto por conta do movimento ambientalista, quanto por conta do setor produtivo. Existe aí uma discussão que houve pressão do setor produtivo no Ministério. Gostaria que o senhor comentasse também, por favor. Veja, aqui nós não trabalhamos sob pressão de ninguém. O Ministério tem as suas convicções, que sobretudo é fazer cumprir a lei, fazer cumprir todo o regramento ambiental que nós temos no Brasil, que já é por si só bastante restritivo. O Código Florestal, eu costumo dizer, é a norma protetiva mais restritiva do mundo. Então, nós já temos parâmetros suficientemente restritivos. O que precisa fazer é fazer cumprir a lei.
O que não pode acontecer, Samantha, por outro lado, é manejar os instrumentos jurídicos da forma que muitos fizeram no passado, para criar cada vez mais restrições e postergações e insegurança jurídica, sempre disfarçada de aplicação da lei e de princípios de proteção ambiental. Não é possível, nessa situação, nós permitirmos que se faça, como estava sendo feito, uma jogada burocrática administrativa para ampliar o escopo da lei. Inclusive, você deve ter visto também, uma matéria que tem saído nos jornais recentemente, na mesma linha, dizendo que o Ministério vai propôs ao Presidente da República um decreto que anistia e que cria condições de desrespeito à Mata Atlântica. Não é verdade, em absoluto. De novo, nesse caso do decreto, para citar aqui mais um exemplo, o que se fez foi um mapa, através do IBGE, que expande para fora dos limites do bioma Mata Atlântica a aplicação da lei da Mata Atlântica. Quer dizer, um absurdo. Ao invés de você ter uma norma própria para tratar do tema, você vai por via transversa, que é a criação de um mapa que expande os limites efetivos do bioma Mata Atlântica para fora do bioma. E, com isso, você vai inviabilizando a atividade produtiva. Qual é o critério importante disso tudo? É que a ausência de bom senso, equilíbrio na aplicação das leis ambientais faz com que haja um maior desrespeito às próprias leis, porque as pessoas, ao final, não respeitam a norma, porque acham a norma injusta, desproporcional, e há um desrespeito generalizado. Então, o que nós temos que ter? Temos uma norma, Código Florestal, bastante restritiva, muito clara. Norma essa que foi construída no consenso de ambientalistas e produtores rurais. Então, vamos cumprir o Código Florestal. Não pode ir a mais do que o Código Florestal, exceto aqueles casos específicos em que ele próprio prevê as exceções para crimes cometidos no passado, que você citou. Ministro, eu gostaria de colocar uma outra questão, né? Visto que então vai ser restabelecida a questão jurídica e sobre o ponto de vista da lei do Código Florestal, isso não se discute. Porque há tantas controvérsias agora nesse momento por parte dos ambientalistas na sua avaliação? Bom, primeiro porque alguns ambientalistas vivem dessa polêmica, né? É através dessa polêmica que eles arrecadam dinheiro para suas entidades, distribuem, pagam os salários dos funcionários das ONGs. Então, é normal que eles façam sempre o máximo de barulho acima das coisas, porque é o seu ganha-pão. Então, no papel deles, acho que é normal. O nosso é seguir a lei, seguir o que determina o Código Florestal. A Advocacia Geral da União, que tem o papel de vincular juridicamente o governo, todas as instâncias do governo, produziu um parecer bastante bem fundamentado. Esse parecer é ato vinculado, ou seja, nós temos que seguir. O Ministério do Meio Ambiente nada mais fez do que acolher o parecer do Advogado-Geral da União, de tal sorte que restabeleça, como eu já disse, o império da lei, ou seja, a obrigação que consta na lei, nos limites da lei, e não uma interpretação, uma construção filosófica administrativa que alguns fizeram depois do Código Florestal. E eu quero aqui lembrar, ressaltar, que na época da ministra Isabela Teixeira, que me antecedeu aqui no Ministério do Meio Ambiente, houve já essa discussão. E a ministra Isabela Teixeira determinou que fosse cumprido o Código Florestal. E assim foi, até 2017. Então, é importante restabelecer justamente a segurança jurídica e essa previsibilidade, e não tornar a vida dos produtores rurais ainda mais difícil do que já é. Tem regras claras para cumprir em termos de preservação ambiental, regras essas que constam de maneira bastante específica e clara no Código Florestal, e é essa que tem que ser cumprida. Perfeito. Samantha, gostaria que você contribuísse aqui com a discussão também e colocando já dentro desse panorama, claro, a questão do avanço da pandemia, do novo coronavírus, como é que a gente pode discorrer sobre os trabalhos que vêm sendo feitos aí, tanto para os produtores rurais quanto para o meio ambiente, sobre a sustentabilidade. Eu queria destacar um ponto que o ministro está dizendo o seguinte: embora a gente esteja vendo em todos os jornais do país que o ministro Ricardo Salles está anistiando desmatamentos anteriores na Mata Atlântica, a gente está vendo, primeiro, que não há anistia, porque no Código não há anistia. Então, há
a regularização de acordo com as normas transitórias, as disposições transitórias do Código. Não está inovando porque, segundo ele, a própria ministra Isabela Teixeira já havia determinado a aplicação do Código na Mata Atlântica, ou seja, reestabelece, como ele mesmo disse, uma condição jurídica sob o fundamento de um parecer da Advocacia Geral da União. E, por fim, esta retirada, possível retirada, que querem alguns, da aplicação do Código Florestal na Mata Atlântica, de fato traria um pandemônio, né? Uma judicialização absurda do setor produtivo. Quero um pouquinho, só um arremate de comentário do ministro sobre isso. E entrando já na pandemia, nós temos, ministro, vários órgãos ambientais com os prazos suspensos, né? O próprio IBAMA com os prazos suspensos por conta da pandemia. As licenças ambientais têm seus prazos estendidos, aquelas que venceriam agora durante o período em que tudo está fechado. E nós temos um outro ponto, que é a diminuição significativa da poluição. Mediram aí cerca de 1 milhão de toneladas de CO2 a menos na atmosfera, e o agro continua trabalhando. Na sua opinião, qual é a contribuição do agro, da pecuária, que é vista como uma grande vilã, na emissão de gases do efeito estufa, nas mudanças climáticas? Olha, foi interessante você tocar nesse assunto, Samantha. Eu desde já vou pedir desculpas que, acabando a minha fala aqui, eu preciso ir para a reunião dos ministros do G20, lá que é a reunião virtual, e em seguida tem reunião com o presidente da República. Mas interessante você dizer isso. O campo continuou produzindo os alimentos, entregando à sociedade, fazendo um bom trabalho, mostrando que não é no campo que estão os problemas ambientais, e sim no saneamento, de gestão correta do lixo. As pessoas estão obrigadas a ficar confinadas nas suas casas, muitas vezes sem condições de salubridade em área urbana, muito inclusive indo para o interior dos estados, buscando justamente qualidade de vida no interior, justamente onde está o agronegócio, a produção agrícola, mostrando que é lá que está a qualidade de vida. Não é do campo que vem os problemas relacionados à contaminação. O que nós percebemos também nesse ponto é que quando a atividade urbana diminui, várias condições ambientais, climáticas, de poluição do ar, enfim, se reduzem automaticamente. Ou seja, o que nós vemos é quem faz muito tempo são as cidades. O problema ambiental brasileiro, em especial, está nas cidades. 80% dos brasileiros vivem nas cidades. No campo, temos alguns problemas pontuais, é verdade. Realmente existem algumas coisas, mas elas vão sendo corrigidas, vão sendo punidas, tem lei para isso, tem fiscalização intensa nesse sentido, e o campo continua produzindo, continua dando, a produção agrícola brasileira, dando um exemplo para o mundo de produção com sustentabilidade. Eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês e poder voltar numa próxima oportunidade. Obrigada, ministro, então, por sua entrevista. Boa reunião. Inclusive, semana passada, o G20 também esteve reunido com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e outros dirigentes aí importantes do setor produtivo. Obrigada, bom dia, boa reunião. Até uma próxima oportunidade. Obrigado para vocês também. Samantha, agradecendo também sua contribuição aqui com a gente. Claro, só ressaltando que os desdobramentos dessa entrevista e outros detalhes mais, então a gente vai estar ao vivo hoje, depois do programa, numa live, @canal Terra Viva, hoje, a partir das 10 horas da manhã, discorrendo mais sobre esse assunto tão importante. Então, ficou claro que, diferente do que afirmou a Folha de São Paulo, não há anistia, segundo as próprias palavras do ministro, sobre a lei aí do Código Florestal. Há, sim, um restabelecimento de segurança jurídica. Obrigada, Samantha. Até daqui a pouco. Obrigada. Bom dia, Renata. Até já. Tchau, tchau.